Olha, eu quero chamar você agora para a reportagem do dia. Nós trouxemos já a primeira parte e agora a reportagem atualizada, novas informações sobre o drama de Katina e Jane. Duas brasileiras que resolveram fazer uma viagem pela Europa. Katina e Jane são de Goiânia. Mas pegaram o voo para a Europa aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. O destino, Berlim, na Alemanha. Mas assim que elas desembarcaram em Frankfurt, as duas amigas foram presas. Nas malas, os policiais encontraram 40 quilos de cocaína. Hoje faz um mês que Katina e Jane estão presas na Alemanha. E aí você diz, Gotino, duas brasileiras traficantes presas na Alemanha? Não. Duas inocentes presas na Alemanha. Aqui no Brasil, a polícia começa a investigar e descobre um esquema onde as duas brasileiras, as duas amigas, foram vítimas de uma quadrilha perigosa que age no aeroporto de Guarulhos. Olha essa imagem que chegou pra gente. Alguém mexendo na etiqueta. Criminosos pegaram as etiquetas das malas que Katina e Jane despacharam e colocaram em outras bagagens que levavam os 40 quilos de cocaína. 6 pessoas que trabalham no aeroporto de Guarulhos foram presas. A Polícia Federal já mandou para as autoridades alemãs vídeos da quadrilha em ação e também imagens que mostram que a mala das brasileiras tinham cores e pesos diferentes. Olha isso. As malas tinham peso e cor diferente das malas que levaram as drogas. Katina e Jane, que foram viajar, foram presas. E agora há pouco terminou o primeiro julgamento. E elas vão continuar presas. Só que eles abriram um precedente, dizendo, se vocês mandarem pra gente uma informação, a gente pode soltar. A polícia, a Polícia Federal, a Polícia de São Paulo, aeroporto, todo mundo envolvido agora, colocando até o Itamaraty na história para tentar libertar as brasileiras que seriam inocentes e estão presas por tráfico de drogas, por tráfico internacional na Alemanha. Eu tenho a reportagem do dia para você agora. Balança, reportagem completa, vamos lá! Acabou há pouco a audiência de custódia em Frankfurt. Segundo a advogada que representa as brasileiras, o juiz e o Ministério Público disseram que tiveram acesso ao inquérito policial emitido pela Polícia Federal com as fotos, mas não tiveram acesso aos vídeos. Eles afirmam ainda que há fortes indícios de que as brasileiras sejam inocentes. Eles querem ter acesso a todas as informações que envolvem a investigação da Polícia Federal aqui no Brasil. Atualmente, eles só tiveram acesso à parte de imagens e textos elaborados pela Polícia Federal. Eles não tiveram acesso até o momento dos vídeos que mostram toda essa questão da troca da etiqueta. Tanto o juiz como o Ministério Público alemão querem ter acesso às provas através do ministro da Justiça do Brasil e do Itamaraty. Até que isso aconteça, as brasileiras seguem detidas. O Ministério Público alemão também pediu a cooperação do Ministério Público Federal do Brasil para que eles possam atuar de forma conjunta na questão da análise dos fatos e na soltura, de forma mais breve possível, das duas brasileiras. Elas estão presas há quase um mês em uma penitenciária feminina de Frankfurt, segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais do governo de Goiás, que presta ajuda para as famílias. Segundo a Polícia Federal, tudo indica que elas foram vítimas de um grupo de criminosos que age dentro do aeroporto de Guarulhos para enviar drogas até a Europa. Nas bagagens das brasileiras, os agentes encontraram 40 quilos de cocaína. Não há o perfil de mulas para essas passageiras. Através da compra da passagem, com bastante antecedência, seguro viagem, houve toda uma programação para esse tipo de viagem, ao exterior. Elas foram vítimas de uma quadrilha de traficantes que atua no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O esquema descoberto pela Polícia Federal pode ter colocado atrás das grades 2 mulheres inocentes.
As goiânias Jeane Pauline, médica veterinária, e Katina Bahia, personal trainer, foram presas no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, por tráfico internacional de drogas. O casal viajaria em férias e pretendia ficar 20 dias na Europa, passando por diversos países. As duas brasileiras já tinham feito outras viagens juntas. Desta vez, elas embarcaram pelo aeroporto de Goiânia com uma escala aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. E seguiram a viagem com destino à Alemanha. Quando chegaram no país europeu, foram detidas. Segundo a Polícia Federal, tudo indica que as brasileiras foram vítimas de criminosos que agem dentro do aeroporto de Guarulhos para enviar drogas até a Europa. A quadrilha retira a etiqueta da mala despachada pelo passageiro inocente e a coloca em uma mala com drogas. Para o golpe dar certo, um dos criminosos precisa buscar a mala com entorpecentes na esteira antes da polícia identificar a bagagem com drogas. Se os agentes encontrarem a mala primeiro, o preso será a pessoa com a etiqueta na bagagem. Ao que tudo indica, foi o que aconteceu com as brasileiras presas. Imagens recuperadas pela Polícia Federal mostram que as malas despachadas pelas brasileiras eram diferentes das malas apreendidas com drogas. Em Frankfurt, ao pararem, elas foram retiradas do avião pela polícia alemã e presas por tráfico internacional de drogas. E estão presas preventivamente desde o dia 5 de março. Luna é advogada das brasileiras presas na Alemanha e reforça que elas não têm nada a ver com o tráfico internacional de drogas. Hoje completa 30 dias que elas estão presas inocentemente. A polícia concedeu a oportunidade para elas verem qual que era a bagagem, para elas entenderem o que estava acontecendo. E quando eles mostraram, elas identificaram de imediato que a bagagem era completamente diferente da bagagem que elas tinham despachado. 2 advogados em Frankfurt, contratados pelas famílias das brasileiras, tentam provar na justiça alemã que as duas são inocentes. O Ministério da Justiça do Brasil encaminha até a justiça alemã, através das vias formais, todos esses documentos que o juiz e o promotor da Alemanha estão solicitando. Mediante essas documentações que estão pendentes, que eles gostariam de ter acesso aos vídeos, aí sim eles estão dispostos a analisar a possibilidade de soltura das duas. A família das duas brasileiras também já contatou o governo de Goiás e o Itamaraty. Nesta terça-feira, como parte da investigação do caso, a Polícia Federal prendeu 6 pessoas suspeitas de trocar as etiquetas das bagagens no aeroporto de Guarulhos. Os investigados são funcionários terceirizados. Em nota, a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos disse que o manuseio das bagagens é responsabilidade das empresas aéreas e que informações sobre as investigações podem ser obtidas com a polícia. A Diretoria de Cooperação Jurídica Internacional já está tratando com as autoridades alemãs para que essas pessoas inocentes possam ser colocadas em liberdade o mais rápido possível. Olha, são 2 situações importantes neste caso. As brasileiras inocentes que estão presas e o que está acontecendo dentro do aeroporto. Como pode isso acontecer? Essa é uma denúncia gravíssima. Essa é uma denúncia gravíssima, Renato Lombardi. Porque pessoas inocentes que estão indo para uma viagem podem chegar no aeroporto em algum país e ser levada para a prisão. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Já aconteceu com Jane e com Katina. E olha, e aconteceu também com um casal que foi para Portugal, o homem ficou preso 1 mês. Agora, tem um detalhe interessante que o próprio delegado da polícia... Olha, quando a Polícia Federal diz, elas compraram a passagem há muitos meses, compraram seguro de viagem, a Polícia Federal está testando que elas são inocentes. Agora, a empresa está dizendo que o manuseio das malas é da empresa aérea e não daquela empresa que é terceirizada. Alguma coisa está errado aí. Alguém tem que ser punido, sem dúvida nenhuma. Tem 6 presos, mas o esquema deve ser muito maior.